podemos começar o nosso trabalho sem a palavra de Deus, né? São alguns versículos que nós vamos ler, importantes para nós líderes. Eu gostaria que todos estivessem aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Irmãos, e também você já está sendo gravado. Nós vamos ler aqui em Mateus, capítulo 20, versículos 25, 26, até o versículo 28, 25 a 28, que diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Um outro versículo lá no capítulo 23 também, de Mateus, versículos 10 e 11 e 12, que diz assim: Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E o último aqui que se encontra em Timóteo, 2 Timóteo. 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 15, muito importante para nós líderes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu penso que se referir a esses versículos, eu acho que não é necessário. Todos nós conhecemos, né? A mensagem que Deus quer e quis transmitir hoje para cada um de nós que somos líderes. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença. Muito obrigada, Senhor. Estamos na condição de servos, porque o Senhor é o nosso líder, o Senhor é o mestre dos mestres. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor chamou a cada um para servir aqui na terra. E o Senhor tem nos dado sabedoria, graça, unção. Cada dia precisamos aprender a sermos líderes, aprender a sermos responsáveis, aprender a sermos obedientes, aprender a termos amor com o próximo. Muito obrigado por essa oportunidade que teremos agora, Senhor. Usa o teu servo, reverendo Fleides, para nos trazer, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, colocada nesse tema tão abençoado, presidente distrital do MED, perspectiva de planejamento, organização, direção e controle. Sabemos que o Senhor o orientou para trazermos essa palavra, Senhor. Incomoda aqueles que ainda não chegaram, que com certeza, Pai, esse material que o pastor estará nos trazendo será útil para o seu ministério. Te agradecemos pelos superintendentes, o apoio que eles me deram, Pai. Obrigada, Senhor, por cada um que tenha consciência do que nós estamos fazendo. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria, irmãos, de apresentar o reverendo Fleides Teodoro da Silva. De Lima. Oi? Fleides Teodoro de Lima. Alguém colocou da Silva e eu botei da Silva. De Lima. Não tem problema. De Lima. Ok, pastor, obrigada. Reverendo Fleides Teodoro de Lima. Graduado em Economia, Administração e Matemática, pós-graduado em Finanças Corporativa, Engenharia Financeira, Educação Superior Tecnológico, Gestão de Projetos Sociais, Psicologia Pastoral e Aconselhamento, mestrando em Ciências Tecnológica e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, professor de Economia, professor no Seminário Nazareno Brasil, Polo Distrito Paulistano,
teólogo formado no Seminário Nazareno do Brasil. Presidente distrital do MED do Distrito Paulistano, pastor auxiliar na Igreja do Nazareno, em Tabaquara, São Paulo. E servo, né? Tudo isso e servo. Eu enxuguei um pouquinho aqui o perfil dele. Esposo da linda professora Marcela, que já esteve também palestrando para nós, pai do jovem e inteligente, cheio de unção, Mateus. Deus te use, pastor. E meu amigo, né? Obrigada, pastor. De tudo que foi dito, os dois principais pontos é esse, servo do Senhor Jesus e amigo da senhora. Amém. Pastor, obrigado. Obrigado pela consideração. Amém. Não, de coração mesmo, estou falando. Graça e paz a todos os irmãos, a todas as irmãs. Estou muito contente e, ao mesmo tempo, né, também um pouco temeroso, porque não estou falando a neófitos, né? Eu gostaria de pedir para o pastor Luiz subir a apresentação já, por gentileza. Mas não estou falando a neófitos. Esse grupo que está reunido aqui nessa tarde tem por características serem pessoas experimentadas, né? Pessoas que já passaram momentos complicados ou passam, do ponto de vista ministerial, do ponto de vista pessoal. Então, gente que já passou pelo fogo e continua passando, né? Porque é uma característica nossa. Então, por isso que eu propus, irmãos, nessa tarde, né, nesse treinamento de hoje, pela característica dos irmãos que estão presentes, nós fazermos, né, uma conversa dialogada. Não, pastor, a primeira tela, só. Não muda ainda não. Nós fazemos algo dialogado. O pastor Josafá até brincou, olha, isso é freiriano, né? De fato, quando eu saí do mundo corporativo e decidi ir para a academia, né, eu tive contato, quando eu comecei a estudar os grandes educadores, né, de fato, um dos que mais chamou minha atenção foi o Paulo Freire, exatamente pelo fato de dialogar uma aula a partir do conhecimento prévio, né, de quem está recebendo essa aula. Então, eu gosto muito do diálogo, né? Ainda mais assim, eu tenho 49 anos. Então, a minha geração para trás se acostumou, por exemplo, com um professor detentor do conhecimento. Sabemos que hoje não é mais assim. Já de algum tempo, mas somente hoje, com as redes sociais, com o avanço tecnológico, o professor não é mais o detentor do conhecimento. O professor ele é um facilitador, né? Mesma coisa acontece conosco no ministério, né? O conhecimento não está mais concentrado em nós. Seja nós, que tem muitos pastores, eu também sou pastor, fui pastor titular de igreja. Em 2019, Deus me deu uma direção de eu preparar um pastor para me substituir, para me dedicar um pouco mais às outras áreas, por isso eu sou auxiliar hoje, mas você não é mais o detentor do conhecimento. Então, hoje nós somos facilitadores. É claro que, dentro daquela missão do nosso ministério, que é de discipular pessoas ao caráter de Cristo. Por que nesse primeiro slide... Por isso que eu quero fazer algo dialogado, eu quero que os irmãos se sentissem bem à vontade, à medida que for avançando aqui os assuntos, né? O irmão que quiser conversar a respeito, claro que dentro de um tempo controlado, tá, queridos? Que nós temos um limite de teto aqui de tempo, mas seria interessante nós fazermos essa troca. Mas eu quis colocar, nesse primeiro slide aqui, o nosso último congresso do MED lá em Guarapari, né? Eu sou esse simpático pastor que aqui na setinha, esse simpático pastor sou eu aqui, né? Se descer aqui, a pastora Jandira está aqui, ó. Né? Como ela é um pouco mais baixa do que eu, ela, né? As cabeças estão tampando ela aqui. Mas depois, rapidinho, ela correu. A Thalita estava um pouco para cá das bandeiras, sempre olhando tudo, né? Então, eu tenho na memória. Mas olha que momento gostoso, maravilhoso. Só que aí as circunstâncias mudaram, né, queridos?
Aí, na realidade, veio a pandemia e tivemos que, em 2020, fazer algo utilizando as redes sociais. Então, tá aqui, né, os oficineiros, né, a Ágata, né, eu, a Galdina, né, aqui o pastor Mateus, ai, Jesus, me fugiu aqui o nome dele, né, Marcelo, pastor Marcelo. Pastor Marcelo que falou no começo do mês, né? Enfim, uma série de irmãos. Agora, o que aconteceu aqui, queridos? É que, na realidade, nós tivemos que entender o momento, tivemos que ler o momento, só que não mudamos a essência. A essência do Média Nacional é ter, né, a convenção anual. Se não pôde fazer presencial, fizemos virtual. E avançamos mais ainda no processo de acelerar a nossa comunhão, de acelerar a troca de conhecimento e informação, e decidimos fazer os treinamentos, né, 2 vezes por mês, né, trazendo assuntos relevantes para equipar ainda mais. Né? Eu quis dar uma moral para minha esposinha aqui, né, Marcelo? Mas o que quer dizer isso daqui, queridos? É que nós mudamos a forma, mas nunca o conteúdo. Né? E o pensamento, né, hoje, eu não quero dar uma aula de práticas gerenciais, mas como pano de fundo, nós temos que ter um comportamento e um pensamento gerencial, já que somos presidentes distritais. Nós pensamos com a perspectiva de região. Né? Eu sou presidente do MED Distrito Paulistano, então eu estou falando da cidade de São Paulo, do ABC e a região de Sorocaba. Né? Então, a região onde eu estou, querido, né? Eu estou falando da região que tem cerca de 22 milhões de pessoas. Né? Então, com todas as características de uma megalópole como é São Paulo, né? Então, na realidade, como que a Igreja Nazareno se insere nessa região e como, né, o MED dialoga com essa realidade. Então, por isso que os presidentes distritais de MED têm que ter um pensamento gerencial. Né? Na realidade, precisa, o olhar tem que ser estratégico. Então, eu vou pedir para o pastor Luiz mudar, né, a nossa texto. Então, para início de conversa, eu quero começar nossa reflexão a partir de um texto, né, pastoral, né, Paulo falando a Tito. Nós sabemos aqui, não preciso ficar explicando o livro de Tito, como eu falei, são todos experimentados, mas é importante nós resgatarmos que quando Paulo escreve a Tito, como escreve também a Timóteo, que são 2 pastores que Paulo escolheu para terem função de bispos. Foram 2 homens que foram cuidar de regiões onde estavam inseridas algumas igrejas de Cristo. Né? E com o Tito não foi diferente. Então, Paulo vai trabalhar, né, o assunto básico que Paulo trabalha com Tito, que ele vê a necessidade, que Tito precisava trabalhar o equilíbrio entre a ortodoxia, né, que é a crença correta, com a ortopraxia, a prática correta. Ou seja, o equilíbrio dessas 2 coisas que deveriam pautar aquela região. Num dos momentos, Paulo falando a Tito, né, ele fala ali dos cretenses, né? Os cretenses, eles tinham uma fama de serem mau caráter, de serem, né, pessoas que não mereciam confiança, e Paulo estava instruindo a Tito a falar para a igreja não tratar os cretenses assim. Por mais que eles fossem, mas precisava tomar um cuidado com as palavras, porque precisava se relacionar com aquele povo, precisava, então, entender os aspectos culturais. E quando Paulo ele entra nas considerações finais, ele faz algo interessante. Ele chega ali, no capítulo 3, verso 14, ele fala: quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam infrutíferos. E aí, o que acontece? O que tem a ver esse texto para o nosso interesse hoje de tarde? Me chamou a atenção a expressão aprendam, a expressão dedicar-se e a expressão infrutíferos.
Eu quero, a partir, né, dessas três expressões, né, aprofundar um pouco mais o nosso diálogo para que nós possamos entender qual é o nosso papel enquanto presidente distrital do MERJ. Né? O que significa, né, para dentro da Igreja Nazareno, mas também para fora da Igreja Nazareno, né, ser presidente distrital, o que implica? Então, partindo daquilo que Paulo preconizou, então vou pedir para o pastor Luiz mudar, né, colocar um novo slide. Né? Então, o que acontece? Quando nós... primeira coisa, né? Pastor Luiz, eu vou dar alguns comandos para o senhor. Não, ainda não. Né? Não é mudar de tela, o que eu coloquei pontuado, né? Então você aperta a setinha para baixo. Isso. Ele deveria aparecer, ele deveria. Acho que deveria aparecer um restante de palavras aí. Né? Porque eu deixei pontuado. Né? Você aperta a seta, ele muda de tela? Sim, a hora que eu aperto a seta tanto para a direita quanto para baixo, ele já muda de tela. Não era. Não era para... porque tem que aparecer. Então, faz o seguinte, tira do modo de apresentação e deixa no outro modo. Senão vai atrapalhar o... Nós estamos ao vivo, irmãos. Então, eu não posso ficar de anfitrião, porque senão vou ter que ficar olhando algumas coisas, não dá para mim olhar. Pode subir de novo, pastor, a apresentação, só sem colocar no modo... Eu acho que eu consegui resolver aqui. Tá. Então pode subir de novo. Já foi. Assim, né? Ok. Então segura aí, tira esse primeiro, se aprendendo, deixa só aprenda no grego. Então, ou seja, Paulo, obrigado, querido. Então, Paulo, ele vai falar assim, aprendam. E aí, nós temos aqui o pastor Josafá, que é da área de linguagens, né? Se tiver outros irmãos, até me ajudem nessa reflexão. A língua, ela surge em função do contexto social e cultural, e não o contrário. Então, as expressões, elas são resultado da convivência e da rotina daquela cultura. Isto vai surgir os chamados signos, né? Que as pessoas de linguagem falam, né? Então, por exemplo, os cariocas, a cultura deles fez todo mundo, para eles entendem um sorvete simples, né? Feito no saquinho de sacolé. Nós, paulistas, chamamos de picolé. Né? Alguns alimentos, os cariocas vão chamar de biscoito, vão chamar de bolacha, mas estão falando da mesma coisa. Mas por que essa diferença de termos? E assim, é como, por exemplo, a mandioca em São Paulo, né? E a macaxeira nas regiões mais para o Nordeste. Estamos falando da mesma coisa, mas a cultura determinou aquela expressão. Então, quando nós colocamos aqui um termo em grego, não estamos pensando na tradução literal, mas estamos expressando no que significava, do ponto de vista cultural, qualquer pessoa que ouvisse aquela expressão, como ela raciocinava. Então, é nesse sentido que eu vou colocar alguns termos em grego aqui. Então, quando nesse versículo 3,14 aparece a expressão aprendam, né, que é do grego mantanô, ou mantano, dependendo da região, né, na realidade, o que ele quer trazer? Então, coloca aí primeiro, pastor Luiz. Né? Ele está dizendo o seguinte, primeira coisa, quem aprende com os fatos importantes. Aprende a dialogar com os fatos. Aprende a entender o fato que está acontecendo, o fato social, cultural, econômico. Nós estamos vivendo um fato social, sanitário agora, muito grave, que é a questão da pandemia. Mas aí nós estamos aprendendo com os desdobramentos da pandemia. Tivemos que perceber, então, que por causa dessa pandemia, né, as pessoas tiveram que ficar mais em casa. Isso refletiu diretamente,
né, no processo de reunião de culto, nós que somos, né, evangélicos. Então, tivemos que reaprender a cultuar, né, manter uma distância pelo sistema virtual. Tivemos que reaprender a trabalhar, e eu, no meu caso, que sou professor, estou há 1 ano dando aulas remotas, tanto síncronas como assíncronas. Então, ou seja, os fatos importantes, eu tenho que perceber que aprendizado ele vai trazer para mim. Coloca o outro termo, pastor Luiz. Isso. Então, o que acontece? Aprender também significa aprender com as experiências. Em Jeremias, capítulo 33, Paulo vai dizer para Jeremias, ponte marcos. Ou seja, os fatos que você viveu, que significado eles trazem para você hoje, e que experiência, e o que você pode tirar desses fatos. O que nós podemos tirar das experiências que vivemos e as experiências que estamos vivendo. Então, eu estou falando do pensamento que vai formar um presidente distrital de médio. Então, para aprender, tem que ser alguém ensinável. Então, é alguém que aprende com os fatos e alguém que aprende com as experiências. Coloca o terceiro termo aí, pastor Luiz. Por isso que quem aprende, ele tem a capacidade de percepção. Ele tem a capacidade de ler uma realidade. Ele tem a capacidade, então, a partir dessa leitura, a partir da percepção que ele está enxergando, a partir disso, isso vai determinar a atitude. Isso vai determinar a maneira de agir. Isso vai determinar a maneira de pensar. Então, quando o texto ele fala aprendam, está falando nessa perspectiva. Quando qualquer pessoa que vivia naquele tempo histórico e ouvia a expressão mantano, estava falando exatamente o seguinte: aprenda com a realidade, com os fatos e com as experiências e com as percepções. Porque, do contrário, se não houver aprendizado, né, de nada serviu, de nada se aproveitou, e a tendência é passar por aquilo de novo, e quando passar por essa situação, novamente, não saber reagir. Então, aprender é uma característica principal de quem se coloca como líder, e líder regional, alguém que tem que pensar de forma estratégica. Se não tiver apto a aprender, e aprender percebendo as situações não é uma aprendizagem passiva, mas é uma aprendizagem ativa. Ok? Né? Então, agora pode mudar o próximo slide, pastor. Só que aí, depois que eu saio da fase de aprender, é preciso, então, que quem se coloca em posição de liderança, ou foi colocado em posição de liderança, e uma liderança regional que precisa levantar as características e perceber as características de uma região, é preciso, então, compreender, né, o que é dedicar-se. Né? A expressão no grego dedicar-se é proistemi. E aí eu acho profundo quando Paulo, né, com a cabeça que ele tinha e o domínio que ele tinha da língua, quando ele vai falar, olha, não basta apenas, né, aprender, mas a dedicar-se às boas obras. Mas dedicar-se às boas obras, antes de eu colocar a primeira coisa aqui, pelo menos dois irmãos aqui, quando se fala dedicar-se a algo, o que vem à sua cabeça? Pelo menos 2 irmãos, fale alguma coisa para nós aí. Pelo menos 2. Vamos lá, irmãos, estamos entre líderes. Entre líderes tem que ser pai bola. Esse pastor freiriano é uma bênção. Eu acredito que a dedicação ela passa muito pelo comprometimento, né? Estar 100% envolvido com o bem-estar daquela causa, daquele processo. Bem objetivo. Gostei. Comprometido. Obrigado, pastor Josafá. Mas o irmão, de preferência, seja irmã, né? Vamos lá, irmãs. Será que uma irmã quer falar de dedicação? Logo as irmãs? Eu posso falar. Vamos lá, Galdira.
Eu concordo com o pastor Josafá, quando a gente dedica, a gente se compromete, a gente assume responsabilidade, a gente se envolve, de fato, a gente coloca o coração naquilo que a gente está realizando. Dedicar-se é realizar com o coração. Amém. Dedicar-se é realizar com o coração. Olha, essa frase boa para colocar nas redes aí, hein? Já anotei. Obrigado, pastor Zafá, pastora Galdina, irmã Galdina. Né? Pastor Luiz, coloca o primeiro termo aí. O que Paulo queria dizer com dedicar-se? Você vai perceber que vai de encontro ao que vocês disseram. Paulo entendeu o seguinte: dedicar-se é ser modelo para dirigir a outros, impactando-os positivamente. Ou seja, nós que somos professores, somos da educação, né? É tão gostoso quando alguém que passou por nós, né, nos bancos de escola, a gente ministrando, ele fala: olha, que bom que você participou da minha formação. Ou alguém do ministério que você deu força, você deu aula lá na escola dominical, ou às vezes deu aula lá no seminário, e essa pessoa vai dirigir uma igreja, vai dirigir um grupo, ele fala: mas eu lembro do que você disse, eu lembro do quanto eu fui impactado por você. Então, né, o pastor José fala assim: dedicar está ligado a uma causa, né? E essa causa, nós somos cristãos, está ligado ao nosso coração, aquilo que está no nosso coração. E Paulo falou o seguinte: olha, dedicação começa com dirigir outras pessoas, mas impactando elas positivamente. Ou seja, o presidente estatal do MED, ele dirige pessoas, mas a pergunta que se faz: como estamos impactando a quem nós, de alguma forma, estamos liderando, que seriam os superintendentes, seriam aquele grupo de professores da minha região, que, no fundo, enquanto presidente, estamos liderando de forma transversal todos eles. Mas que impacto nós estamos causando a eles? Esse impacto vai nos levar, então, a ter uma posição de bom senso. Porque eu por exemplo, eu tive que tomar... Eu sou um pouco ácido, irmãos, nas palavras. Mas eu tive que me policiar. E aqui no Brasil nós estamos vivendo uma época de ideologias extremadas, né? Então, o que você publica nas redes sociais pode causar, às vezes, um furacão e fica muito complicado. Vou dar um exemplo para os irmãos. O ano passado, mais ou menos nessa época, eu vi uma frase interessante, né, no Facebook, que dizia assim: o Bolsonaro é tão fraco que faz parecer que o Dória é competente, mas o Dória não é. Eu achei interessante e publiquei, queridos. Foi uma avalanche. Fui chamado de herege, fui chamado de comunista, fui chamado de mau caráter, fui chamado de pastor antiético. Eu comecei a perceber o seguinte: peraí, como eu estou numa posição de impacto, de impactar pessoas, todos que estão aqui, nós formamos opinião. Então, eu tive que tomar um cuidado, um pouco bom senso com aquilo que eu publico nas redes sociais, que a rede social não dá para esperar reflexões. Agora, para quem vai ler os meus artigos, é gente da academia, gente. Então, ali eu sou ácido, mas é porque o diálogo, né, o contraponto será de alto nível. Não quer dizer que tem que concordar com o que eu escrevo. Então, oi. Só um adendo. O interessante é que você é responsabilizado pelo que você diz e pelo que você também não diz, né, na rede social, né? Se você não disser também nada, também é responsabilizado. Tudo você carrega uma carga de responsabilidade dentro da situação, dos fatos, dos acontecimentos. É muito melindrosa a rede social nesse sentido de postagem, realmente. E assim, você falou uma coisa muito certa. Em 2018, eu sou da área de gestão, querido. Eu sou professor de administração. Quando você vai, por exemplo, a formação dos militares, o militar não é formado para ser executivo de empresa.
Militar é formado para servir e defender. E aí, quando, lá em 2018, falaram que era colocar militares na frente de algumas estatais, eu reagi e falei, isso é jabuticaba brasileira. Todos os meus amigos militares da igreja assim, se sentiram ofendidos. Então, o que acontece? Eu falei, opa, peraí, eu vou ter que tomar alguns cuidados. E aí, gente, eu tenho amigos que são homossexuais, eu tenho uma irmã que é homossexual, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Então, dedicar-se a alguma coisa e falando como presidente de MED, quando fala de dedicação, eu tenho que entender o seguinte, como estou impactando as pessoas? Porque é ser modelo necessário para dirigir os outros. Então, o que acontece? As pessoas, peraí, se essa pessoa que está me dirigindo, se ela não dialoga em nada comigo, por que eu vou segui-la? Então, por isso que nós temos que nos esforçar para impactar positivamente. Então, eu entendi que a melhor maneira de impactar positivamente é usando o bom senso. Né? Olha, o segundo aspecto, pastor Luiz, né? Dedicar-se é ter eficácia na liderança. Eficácia, querido, ok? É fazer bem com os recursos que tem. Está entendendo? Né? Quando nós sabemos que tem diferentes igrejas, tem igreja Nazareno que talvez ainda esteja no mimeógrafo. Exagerei, tá, querido? Mas só para dar exemplo. Tem igreja Nazareno que tem estação de TV na igreja. Né? Então, o que eu quero dizer agora, eficácia na liderança é fazer algo muito bem feito com os recursos que tem. Isso é eficácia. Então, quando eu falo então, o presidente distrital do MED não pode, vou usar uma linguagem popular agora, não pode dar desculpinha de mimimi. Tem que realizar com os recursos que tem. Porque nós perseguimos o quê? Perseguimos a nossa essência. A essência é discipular pessoas ao quilate de Cristo. Então, com os recursos que eu tenho, nós vamos trabalhar esse discipulado por meio da educação cristã. Né? Agora, dois aspectos interessantes da eficácia da liderança, né, que eu quero falar. Então, o primeiro aspecto, dá um clique aí, pastor Luiz. O primeiro aspecto é uma eficácia, né, com um sólido histórico. Se eu quero ser exemplo, quando olham para a minha vida pregressa enquanto cristão, não estou falando antes, tá? Quem, de repente, mesmo eu que fui criado no berço evangélico, eu aprontei uma época aí, queridos. Eu tive que aceitar Jesus ali aos 17 anos, né? Mas fui consolidar isso ali na universidade, né? Mas, quando você começa, né, a ter uma vida cristã, qual é a sua vida pregressa? Qual é a sua história? Quando as pessoas falam, né, eu conheço a pastora Galdina, sim, já foi coordenadora nacional do MED, ela é da área da educação, ela é do Conselho de Educação em Minas, está sempre junto com o marido nos trabalhos, isso é histórico. Pastor Josafá lá no Paraíba, muito ligado à educação, apaixonado pela educação. Pastora Jandira tem mais de 60 anos com vigor de 15. Isso é histórico. Agora, quando? Agora, como é que... Para me chamar de velha. Não. Se chamei, perdão. Estou brincando. Mas eu quero dizer que a liderança eficaz está ligada ao histórico. Assim, Paulo vai dizer ali aos Coríntios, eu não vou lembrar agora o capítulo e versículo, irmão, ele vai falar o seguinte, traduzindo, ele vai falar, olha, cuide do seu ministério para que ele não seja censurado. Então, o cuidado que temos que ter com a nossa liderança, se estamos formando, se estamos impactando pessoas, dedicar-se é ter a preocupação seguinte, o que vão falar, o que falam de mim? Você vê que Jesus Cristo faz essa pergunta, né? O que falam de mim aí? Oi, Galdina. O que dizem que eu sou? O que dizem que eu sou. Isso. Gente, isso é de uma profundidade, né? É de uma profundidade, porque vocês querem saber o seguinte, o que as pessoas pensam de mim? Isso está ligado, do ponto de vista de gestão, nós chamamos de visão.
Se missão é saber onde eu quero chegar, visão é saber o que pensam de mim. Por isso, pastor Freudes, que a gente tem que ter muito cuidado com as redes sociais. Você foi muito feliz nessa fala. Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa naquilo que eu publico, naquilo que eu digo, porque tem que ter integridade nas minhas palavras e transparência. Mas eu, de certa maneira, eu estou aqui para servir não só o povo cristão, eu estou aqui para ser exemplo para todas as pessoas. Tanto as pessoas que congregam comigo e professam a mesma fé, quanto aquelas pessoas que estão lá no mundo, que a gente diz que está no mundo. Eu não posso separar e lidar e trabalhar só para um certo grupo de pessoas. Eu estou aqui para fazer a diferença para todos os indivíduos, para todos os sujeitos. Por isso que eu não posso, nas redes sociais, me posicionar ou como petista, ou como Bolsonaro, ou como fulano. Por isso nós temos que ter, não é ficar em cima do muro e nem ter neutralidade. É nas nossas colocações e nas nossas interferências, nós temos que ser imparciais. Nós não podemos tomar partido. Se nós tomamos partido, nós vamos estar ministrando só para um determinado grupo de pessoas. Como a gente quer impactar todas as pessoas que convivem conosco, nós não podemos nos posicionar de forma partidária. Nós vamos nos posicionar a favor das políticas públicas, da equidade, da igualdade e da justiça social. Certo? Amém. Vou votar em você, hein? Amém. Obrigado, Galdina. Então, isso está ligado ao histórico. Eu não vou impactar. Gente, cristão com histórico ruim não impacta ninguém. É claro que alguém que tem um histórico ruim jamais vai chegar a ser presidente de MED. Mas chegou, continua cuidando do seu histórico. Faz parte do cuida-te de ti mesmo. Pastor Luiz, mais um tópico aí, ainda dessa página. Vamos lá, Pastor Luiz. Nos ajude aí. Vai lá. Exemplo de vivência na fé. Exemplo, assim, eu vou citar de novo a pastora Jandira. Eu estou muito próximo a ela, né? Uma bênção, por vários projetos que estamos. E ela falou para mim, olha, eu preciso agora terminar a reunião, porque 5 horas eu estou de pé para oração. Eu tenho um grupo de oração que é 6 horas da manhã. Eu falei, Jesus, eu não tenho essa energia. É claro que ou seja, o corpo dela já se acostumou, mas depois tem outra oração meio-dia, depois tem outro grupo de oração. Aí o que acontece? Esse exemplo de vivência na fé, claro, cada um. Eu pego, por exemplo, o pastor Luiz. O pastor Luiz, ele é solidário demais. É uma bênção. Você propõe alguma coisa, pastor, você pode fazer? Posso. Se eu não fiz tal coisa, olha, já estou construindo. O pastor Josafá, a mesma coisa. Estou citando o nome deles, que a gente está muito próximo aí dos projetos. Mas é sempre com os outros irmãos, mas exemplo de vivência na fé. Agora, exemplo de vivência na fé, que eles também querem dizer o seguinte: como as pessoas enxergam quando nós estamos passando pelas lutas e tribulações. Estamos observados. Exemplo de vivência na fé é quando nós estamos ali no vale da sombra e da morte, nós somos observados. E a maneira como a gente reage, e nós reagimos dependendo de Deus, a maneira como a gente reage vai impactar no nosso histórico e vai impactar em como impactamos as pessoas. Então, por isso que Paulo, nesse momento, ele vai dizer para Tito, olha, fala para esses líderes aí que tem que se dedicar-se às boas obras. Porque se a pessoa não aprende e se a pessoa não dedica, vai acontecer o que está no próximo slide. Muda aí, pastor Luiz. Muda aí, próximo slide. Ele vai se tornar infrutífero. Eu fico temeroso, desesperado. Porque infrutífero, né, que é do grego carpos, né, carpos, né? Na realidade, quando uma pessoa era chamada de infrutífera naquele tempo histórico, ela era enxergada da seguinte maneira. Coloca aí o primeiro tópico, pastor Luiz. Né? Essa pessoa, ela era enxergada como aquela pessoa que tem um pensamento não originado ou capacitado pelo Senhor. É aquilo que nós chamamos de pensamento puramente humanista. Puramente, né, carnal. Né? Somente é um pensamento voltado para si mesmo, porque é infrutífero. Porque quem não aprende e quem não se dedica, ele não consegue gerar fruto. A única coisa que ele gera é pensamentos fora da realidade do Senhor. E a coisa vai piorando. Próximo tópico aí, pastor Luiz, ainda. Essa pessoa, além dela não pensar,
conforme aquilo que o Senhor preconiza, as decisões que ela toma não é decisões em fé, são decisões carnais, são decisões para, às vezes, fortalecer somente a tua imagem hedonista, porque ela é infrutífera, porque ela não aprendeu e nem se dedicou. E aí, o que acontece? Não se deixe impressionar por esse tipo de gente. Tiago vai falar isso lá, quando ele vai falar da questão que a sabedoria humana, ela é carnal, ela é selvagem. E essas pessoas infrutíferas, né, que não querem aprender e não querem se dedicar, e estão em posição de liderança, essa consegue gerar isso, pensamentos fora da vontade de Deus e decisões fora da fé. E aí o terceiro aspecto, pastor Luiz, coloca aí o terceiro aspecto de infrutífero, ou seja, qualquer ação fora da vontade de Deus é infrutífera, não importante ou impressionante seja. Às vezes, vemos pessoas fazendo grandes realizações, né? Aí eu vou contar um exemplo aqui. Quando você pastoreia igreja pequena, você fica em constante crise, né? Principalmente com o problema da questão do crescimento da igreja. E teve uma época que eu estava ali num momento complicado na igreja de Itaquera, uma luta difícil, né? E aí me chega uma história de um menino que eu vi crescer e se tornou um pregador aí de relevância dentro do mundo neopentecostal. E esse menino, ele toma a esposa do pai. Ele se casa com a madrasta e tem filhos com essa madrasta. Eles abrem a igreja hoje está com 3 mil membros, vamos dizer, bombando. Eu lembro que eu estava orando, falei, Senhor, então o negócio é ser pilantra? Aí depois, assim, minha esposa estava do lado orando comigo, me deu um toque, né? Fala, olha, nunca mais fale isso, você blasfema. A questão é que quando alguém é infrutífero, não importa o quão impressionante é a obra dela, porque não está baseado em fé nem na vontade do Senhor. Então, uma das coisas importantes na formação do pensamento presidente distrital do MED é o cuidado de não ser infrutífero, para que os pensamentos deles não sejam pensamentos fora da vontade de Deus, para que as decisões que ele tome não sejam decisões fora da fé, e para que as realizações dele não sejam realizações vazias. Porque isso é o que acontece com quem é infrutífero. Então, o que Paulo quis colocar para aqueles irmãos nesse texto é exatamente isso. Olha, se dediquem, aprendam e, principalmente, não sejam infrutíferos. Pelo contrário, sejam frutíferos. Mas aí, quais são os princípios que são importantes para um presidente de MED? Pode mudar, pastor Luiz. Quais são os princípios práticos para um presidente distrital do MED? Aqui começa um pouquinho do pensamento gerencial, queridos. Quando eu falo pensamento gerencial, eu estou falando de pensar estrategicamente, pensar a longo prazo. Então, o primeiro princípio que é importante para o presidente distrital do MED, clica aí, pastor Luiz, o primeiro princípio é conhecer o planejamento estratégico do superintendente do distrito. O presidente distrital do MED, que não tem relação próxima do superintendente do distrito, está errado. Um dos dois tem que sair fora. Porque o que acontece? Se o planejamento do presidente distrital do MED tem que dialogar com o planejamento do superintendente. Por quê? Porque os dois estão pensando, ok, gerencialmente e no longo prazo. Não pode haver descasamento. Eu, como presidente do distrito, do MED, do distrito paulistano, eu não tenho o meu projeto. Meu projeto dialoga com o projeto do pastor Mateus. Porque eu converso com ele. Consulto ele. Falo, pastor, a nossa realidade é essa daqui, para a educação. Esse caminho é interessante. E às vezes ele fala, olha, não é melhor esse outro caminho, vamos chegar em determinado, mas eu preciso saber, eu sei o planejamento do pastor Mateus para o distrito paulistano. E a partir desse conhecimento, eu desenvolver juntamente com o MED distrital, desenvolvemos o nosso planejamento para os próximos 2 anos, que é o meu tempo de mandato. Agora, quando o superintendente tem um planejamento
ok, e o presidente distrital do MED cria um planejamento que não dialoga, um dos dois tem que sair. Pastor Frei está sendo radical? Não, eu estou sendo. Bom senso, isso aqui é bom senso. Isso aqui é equilíbrio. Né? E princípio de obediência, princípio de autoridade. Né? Ah, mas eu fui eleito. Ah, o distrito me elegeu. Amém, glória a Deus. Mas você está sobre o cuidado e o trabalho do superintendente distrital. É claro, né, queridos? Eu tenho a bênção do meu superintendente gostar muito de educação. Então, geralmente, o que eu vou desenvolvendo, ele vai aprovando, porque ele gosta. A esposa dele, a pastora Tânia, é pedagoga. A igreja do Jabaquara acabou de reinaugurar uma escola confessional. Então, tem alguns facilitadores, né? Mas aqui vai a minha primeira pergunta para quem para os irmãos que são superintendente do MED. Você sente que o seu planejamento dialoga com o planejamento do seu superintendente? Ok? É uma pergunta bem aberta, tá, queridos? Assim, e sem fazer grandes comprometimentos. Mas, refletindo aqui, quando você reflete seu planejamento, né, estratégico, você, enquanto presidente do MED, o quanto o seu planejamento dialoga, conversa com o planejamento do seu superintendente. Eu queria ouvir pelo menos aí 2 superintendentes. Agora foi bem específico. Eu preciso da colaboração dos irmãos. Oi, pastor. Tá? Oi, quem está falando? Aqui, Vanessa, do Baixada 2. Ô, Vanessa, eu perguntei porque eu não estou enxergando, tá? Então, por favor, fica à vontade, querido. Não sei se vocês conseguem me ouvir, porque a minha internet está caindo aqui. Todos os anos, nós nos reunimos com o próprio superintendente, vamos juntos, os 3 departamentos, mais o superintendente da agenda anual de todo o distrito. É uma benção. Nós temos essa prática também aqui. Porque uma das reclamações dos pastores locais, né, é quando enche de programação, né? Porque a Igreja Nazareno, queridos, ela tem um perfil provinciano ainda. Ela é muito local, né? Então, a gente que tem uma posição distrital, é difícil unir esse povo. É difícil convencer, olha, em algum momento ele tem que estar junto. Então, parabéns. Eu também acho muito bom quando não somente o MED, mas o JNI e o MNI sentam para, de repente, discutir um calendário. Isso é tão importante que, conversando com a representante da Missão Global, quando ela veio aqui no Brasil, quando eu falei para ela que aqui no Distrito Paulistano o MED, o JNI e o MNI fazem trabalhos conjuntos, né? Ela achou estranho, falou, como assim? Não, a gente senta para conversar, porque lá nos Estados Unidos e talvez em outros países, né? É como se fossem ministérios que não podem misturar, como se fossem ministérios água e óleo, né? Então, não sei se outro distrito, a Vanessa falou do distrito dela é assim, o distrito paulistano é assim, mas pelo menos mais algum irmão, desce um pouco aí da sua experiência nesse aspecto aí. Paz, pastor. Paz, quem está falando? É que eu não estou vendo, tá? Estou vendo a Galdinho e o Josafá. Quem? É Angélica, pastora Angélica, distrito Angélica. Baixada 1. A paz do Senhor para todos. Assim como a pastora Vanessa, nós também aqui no nosso distrito, nós nos reunimos, né, o MED, presidente do MED, JNI e MNI, junto com o nosso superintendente, né, e falamos primeiro da dificuldade, o que foi bom e o que não foi no ano que nós passamos, a dificuldade que tivemos, e em cima dessa reunião, nós fazemos o planejamento, né, junto, botando primeiro em cima daquilo que foi mais dificultoso para a gente trabalhar. E no início desse ano, né, devido a essa pandemia, a gente até achou que fosse voltar tudo ao normal, e nós vimos grande necessidade para trabalhar com crianças e jovens. E nisso nós fizemos uma parceria com a JNI, que está trabalhando junto com a JNI,
e o nosso superintendente, pastor Daniel, achou muito bom, que ele também viu que havia uma necessidade de trabalhar com criança e adolescente. Então, aqui nós trabalhamos em conjunto com aquilo que o superintendente vê, acha, vê as necessidades, e os outros departamentos também. Amém, parabéns, parabéns. E aqui no Distrito Paulistano também estão fazendo esse projeto com o JNI, por quê? Queridos, nós fomos criados, a turma do berço evangélico, que tem a minha geração, a gente aprendeu a ser crente dentro da igreja. E eu lembro quando eu cheguei na universidade, queridos, foi uma onda. Você começa a se deparar com as filosofias, né, do iluminismo, vem ali o humanismo, e sobe o seu nível intelectual, e às vezes você olha para a pregação da igreja, você acha que está piegas, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho ainda a conta-gotas com jovens universitários, exatamente para que, como foi dito aqui, né, já no começo, né, a Valdina falou muito bem, nós não somos crentes somente para a igreja. Nós somos cristãos para ser a consciência da sociedade, né? Então, esse trabalho com o JNI é fundamental. É fundamental que nós, do MED, né, demos esse apoio ao JNI, aos adolescentes, não só dentro da escola dominical, mas também nos trabalhos ministeriais aí, para ajudar esses meninos a serem cristãos para fora da igreja. Amém? Então, obrigado, queridos, pela participação. Segundo tópico, pastor Luiz. Pastor também, pastor Fleide, só um adendo. Nosso manual também reza isso, né? A interação do médico com a JNI, para tudo. Sim, reza. Mas você vê que está no manual... E principalmente no que se refere a lições, né? Isso aí é muito importante também. Mas a senhora vê, está no manual, mas a irmã da Missão Global estranhou. Exato, exato. Olha que coisa paradoxal, né? Mas, ótimo. O segundo aspecto, outro princípio importante para quem é presidente distrital do MED, é conhecer as características sociais e culturais em que o distrito está inserido. Qual o nível de analfabetismo da sua região? Qual o nível de violência contra a mulher? Qual o nível de desemprego? Quais os aspectos socioeconômicos? Né? Prevalece muita gente no ensino superior? Como é que está o nível de desemprego? O que isso tem a ver? Tudo, querido. Porque tudo isso resume a igreja. Né? Então, vamos pegar aqui no Distrito Paulistano. Na região sul aqui de São Paulo, 40% das mulheres evangélicas sofrem violência nos lares. Então, as igrejas nazarenas que estão inseridas na Zona Sul, né, pode criar um projeto para lidar com essa realidade. Por exemplo, no Nordeste, cresceu muito a morte de meninas adolescentes pelo crime organizado. Por quê? Elas começam a namorar com jovens traficantes por uma sensação de poder, né? E aí esses jovens traficantes eles começam a fazer os rolos deles, e aí os inimigos começam a matar suas namoradas. Né? Então, o que acontece? Então, as igrejas do Nordeste precisam pensar num projeto de absorção dessas meninas de região de vulnerabilidade social. Então, ou seja, quando se faz esse mapeamento social e cultural, isso facilita o desenvolvimento do planejamento educacional. Opa, será que a minha região não carece muito mais de trabalhar um grupo familiar do que propriamente dito uma escola bíblica? Talvez eu não tenha que botar um pouco mais para fora, dada as características da minha região. Ou seja, o presidente distrital do MED, ele tem que ter um olhar para a sua região. Né? Outra característica aqui em São Paulo, São Paulo capital, né, onde eu estou, há uma violência muito grande contra o jovem negro. No Brasil também, mas falando na região de São Paulo, aqui em São Paulo, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Então, nós precisamos estudar as causas. Não sou sociólogo. Tudo bem, então vai ler o que os sociólogos estão falando. Vai ler os periódicos. Aí, queridos, não vai pesquisar, vai lá no Google Acadêmico, visita Google Acadêmico, você vai ver os artigos. Vai se apropriar dessas informações, isso vai ajudar na reflexão.
né? Mas e da questão cultural, por exemplo, a igreja de Jabaquara, onde eu estou, é uma igreja que já teve muitos jovens, esses muitos jovens casaram e hoje está com poucos jovens. E aí eu percebi que esses poucos jovens entram, aí é pesquisa, queridos, eu descobri que eles entram no culto online somente depois do louvor. Por quê? Porque os louvores que vocês cantam não tem nada a ver com a gente. É louvor de velho. Não que vamos fazer só para o jovem, mas é preciso que o louvor comece a equilibrar. Aí eu sempre falo, quem é do Ministério de Música não pode pensar numa música que agrade a si, tem que pensar numa música que abençoe a igreja. Né? Então, ou seja, é preciso que o presidente do Distrital do MED desenvolva uma capacidade de pesquisa. Você tem que... Agora, você trabalha sozinho? Não. Você forma uma equipe, vai percebendo, vai perguntando para a região. Por exemplo, a região do ABC, onde eu moro, o pastor Luiz Teixeira. O pessoal do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema, mas Diadema sempre foi o patinho feio do ABC. Como a região do ABC foi uma região onde recebeu a indústria automobilística, então era uma região que a maioria da população se colocava como classe média. Isso deu para o pessoal dessa região uma arrogância cultural. Hoje, economicamente, a região está em baixa. E eles estão, sabe, aquela coisa, perdão da palavra, rotando caviar e comendo ovo. Essa é a realidade. Então, mas, como eu sei que há essa perspectiva do pessoal dessa região, como então eu trabalho as relações com eles? Né? Então, vou ter que trabalhar com essa região uma perspectiva da capacidade, da humildade do cristão. Como é que o cristão se coloca como humilde, se compreendendo, né, e se enxergando no outro. Então, quando eu vou conhecendo as regiões, é possível fazer trabalhos pontuais. Agora, o presidente distrital do MED, ele não pode ser um analfabeto cultural e social da sua região. Você não precisa ser um sociólogo, não precisa ser um antropólogo, não precisa ser um economista, né, para fazer, que são as profissões que fazem esse tipo de análise. Mas você precisa buscar, então, né, as informações. Não sei se tem alguém aqui que é jornalista, ou tem filho ou parente que é jornalista. A formação do jornalista, filosoficamente, é uma formação pobre. Mas o que diferencia o jornalista? O jornalista, quando ele percebe que a formação dele não foi tão rica, ele busca as pessoas que têm essas informações. O jornalista não entende nada de economia, ele vai buscar trazer quem é da área. Não entende nada de educação, vai trazer quem é da área, para poder falar com propriedade. Então, às vezes, a pastora não tem formação para poder fazer essa análise. Então, vai atrás, conversa com as igrejas da região. Como que é a sua região? Até para você ver se a igreja está ligada ao seu entorno. Porque quando a igreja não está ligada no seu entorno, sabe o que acontece? A igreja é invisível. A igreja não pode ser invisível. Né? Pode mudar, pastor Luiz. Né? O outro princípio importante, né, que o presidente é conhecer as necessidades das igrejas locais. O presidente estadual do MED, até para ver que solução ele pode ajudar. Porque você pode ter no distrito igrejas com autonomia financeira e igrejas que não têm autonomia financeira. Então, é importante conhecer as necessidades. E mesmo as igrejas que têm autonomia financeira, às vezes a necessidade deles são outras, mas enquanto presidente estadual do MED, você tem que saber as necessidades, né, das igrejas locais, do ponto de vista do MED, tá, gente? Não vai entrar em questões pastorais, mas do ponto de vista do MED, quais são as necessidades do MED local? E, por fim, né, conhecer as necessidades do superintendente local do MED. Porque, queridos, em muitas igrejas locais, o superintendente, eu escrevi, seria certo, o superintendente local, às vezes é alguém que ainda está neófito. Eu não sei, aí eu vou abrir pelo menos para um superintendente. Dentro da região que você preside, você percebe algum superintendente local que ainda está no nível neófito? Aqui em São Paulo eu tenho um. E teve a humildade de falar, pastor, me colocaram aqui, mas eu não sei nada, tá? Eu preciso aprender. Alguém tem essa realidade na sua região? Pelo menos um puder falar.
Ah, que bom, hein? Será que só eu que estou com esse problema? Quando eu falo neófito, eu não estou na realidade. Oi? Na verdade, a gente tem alguns que não lê os comunicados, né? Aí é desobediente já. Aí, o que eu fiz? Quando eu percebo que tem uns que não lê o comunicado e depois fica perguntando no grupo uma coisa que você já informou, já explicou, já desenhou, aí o que eu faço? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo um grupo dos professores, que aí a divulgação que eu estou soltando para a liderança, vai para o professor também. Aí ele se ajeita lá com o professor e eu falo, não, todo mundo aí da sua igreja já está sabendo. Inclusive, os professores já estão sabendo. Olha aí, conversa, entendeu? Porque tem gente que não lê, se preocupa e que precisa foi eleito e precisa de uma dedicação maior da nossa parte também. De chamar, de conversar, de orientar, de ajudá-los, de colocar alguém, um professor, para ajudá-lo também como apoio, pedir para ele organizar um grupo e colocar um professor que tenha mais condições para estar ajudando ele nessa liderança, porque às vezes a pessoa até é bem intencionada, tem boa vontade, mas tem certas limitações também, né? Exato. Quando eu coloquei aqui, conhecer a necessidade, vai nessa linha mesmo, né? O superintendente local, ter aquela conversa mais próxima para ver no que a gente pode ajudar, orar junto, até diante das grandes... Está todo mundo passando luta aí, né, queridos? A coisa está bastante complicada. Às vezes Mas também, pessoa... pastor, Oi, também, pastor, irmãos, pasmem, tem infelizmente, presidentes distritais que não se acham com a necessidade de participar de treinamento, porque já sabem o suficiente. O orgulho, entendeu? O orgulho. Precisa ler os primeiros slides que eu coloquei, viu? Pois é, e aí conforme eu coloquei para você ontem, aquela sugestão de um dos superintendentes, sim, porque eu penso que ele esteja passando por essas dificuldades. Quer dizer, os superintendentes estão percebendo, né? Exatamente. Então, é preciso, como eu falei, aquela questão da percepção, né? Saber entender o momento. Agora, eu julgo bastante... Obrigado, pastor Jandira. Eu julgo muito importante essa questão de conhecer a necessidade da pessoa, do colega do MED local, estar mais próximo a ele, às vezes ter aquela conversa informal, ter a possibilidade de chamar para um café, porque às vezes a pessoa não está conseguindo se abrir com ninguém, está ali sofrendo sozinha, e é preciso que o presidente do MED, distrital do MED, se coloque, né, como alguém que, de alguma forma, está ali para apoiar. Vai ter que corrigir? Vai, como a Galdina falou, olha, tem superintendente local que não lê. Opa, peraí, eu preciso ensinar essa pessoa o que é dedicação. Ou seja, é a função pedagógica, mas a gente sempre ensina em amor. Então, conhecer a necessidade é exatamente essa. Não somente a partir do que ele vai dizer, mas do que você está percebendo de necessidade nele também. Então, é preciso essa aproximação. É preciso... porque eu fiz eu estou pastoreando um grupo de louvor no Jabaquara. Eu comecei a perceber que muitos estavam desanimados, mas os desânimos deles não eram em função das questões da igreja. Estavam passando tanta luta pessoal que aquilo que Paulo fala, né, em 2 Coríntios 4, né, no 8, no 9, né, que a perplexidade gera desânimo, né? Ou seja, aqueles fatos inesperados, e quando eles começam a se repetir, gera desânimo. Então, eu percebi que esses irmãos estavam desanimados não com a igreja, estão desanimados com a questão da vida. Então, o que acontece? Eu fiz uma aproximação espiritual mais forte deles, uma aproximação pessoal, se colocar como amigo. Então, é nesse sentido. Conhecer a necessidade do presidente local do MED é fazer essa aproximação. Agora, o presidente tem que ter isso como princípio. Agora, eu sou uma pessoa prática. Ok? E eu observo os sinais. A pastora Jandira é psicóloga, né? E os psicólogos falam muito isso, para a gente observar os sinais, né? Então, se eu vejo ali a pessoa é presidente do MED,
não multiplica as informações que está recebendo. Espera aí, será que ele tem alguma preocupação com o grupo que de alguma família lidera? Eu questiono isso. Porque eu estou falando de princípios. Então, quando eu recebo a informação da coordenadora nacional do MED, eu, como presidente distrital, se eu minimamente não multiplico essa informação, é questionado essa minha afirmação de conhecer a necessidade. Porque o evangelho não é retórica. O evangelho é prática. Quando o evangelho fica muito retórica, eu vou estar muito mais na caixinha do infrutífero do que propriamente a caixinha da dedicação. Então, fica aí uma reflexão para a gente, ok? Bom, saindo dos princípios, pode mudar, pastor Luiz. Né? Então, quais são as perspectivas de planejamento, de direção, de controle, de avaliação? Quais são as perspectivas, então, do ponto de vista gerencial que o presidente do MED, né, ele vai desenvolver? A primeira perspectiva, coloca aí, pastor Luiz, é a questão da previsão. Ou seja, o presidente distrital do MED precisa desenvolver a rotina. O que é prognóstico? Prognóstico é levantar as questões, levantar o que é problemático, levantar o que está dando certo, levantar o que não está dando tão certo. Ok? Porque quando se tem o prognóstico, aí você faz o diagnóstico. O diagnóstico é olhar para o futuro. Né? O prognóstico, né? Eu só fiz uma inversão aqui, depois eu mudo, querido. Na realidade, se preocupar com o diagnóstico, depois o prognóstico. Diagnóstico é levantar as informações, é como vai no médico, perdão, com a digitação. Diagnóstico, eu vou lá no médico, ele verifica a minha pressão, respiração, né? Isso é diagnóstico. Para ver o seguinte, se eu estou muito acima da média, ele vai começar a construir o prognóstico, ou seja, o que eu preciso fazer, que remédio eu vou precisar tomar. Né? Então, ou seja, a previsão está ligada a alguma coisa futura. Eu só consigo prever alguma coisa para o futuro se eu tenho as informações do presente. Então, as informações do presente é diagnóstico. Com as informações do presente, eu começo a fazer projeção para o futuro. Projeção para o futuro é prognóstico de eventos e acontecimentos futuros. Então, por exemplo, se eu tenho ali eu faço no diagnóstico, eu percebo que tem uma igreja local, cujo o superintendente, né, não responde às minhas indagações, não responde às minhas informações. Opa, o prognóstico, o futuro é que o médio daquela igreja local, né, desenvolva maiores problemas. Então, se já consigo perceber isso daí, eu preciso me aproximar dele. Ok? Então, então o que acontece? A primeira perspectiva gerencial que o presidente do MED tem que ter é uma perspectiva de previsão. Você precisa pensar o seguinte: bom, que rumo está tomando a minha região? Que rumo está tomando esse meu planejamento? Ou seja, quando eu olho para o futuro, né, o que eu consigo antecipar? Isso é previsão. Segundo aspecto, pode clicar aí, pastor Luiz. Segundo aspecto, planejamento. Okay? Então, o planejamento está muito ligado a quais são os objetivos que o meu distrito tem. Lembra lá quando eu falei que seu planejamento tem que estar ligado com o planejamento do superintendente? Porque aí fica bem claro os objetivos, né, distritais para o MED. Esses objetivos vão determinar as ações. Meu objetivo: melhorar a capacidade dos professores. Opa, quais são as ações? Aumentar ou intensificar os treinamentos e capacitação. Percebo que uma coisa importante, seria importante, né, os professores terem uma capacitação de linguagem para aprenderem a ler melhor e escrever melhor. É uma coisa importante. Né? Então, ou seja, planejamento, né, está ligado aos objetivos. Então, a partir dos objetivos é que vai determinar as ações. Então, tem que estar bem claro, né, as ações que se pretende fazer. Agora, planejamento, queridos, são em 3 níveis. Planejamento de curto prazo, planejamento de médio prazo e planejamento de longo prazo. O planejamento de curto prazo é aquilo que é rotineiro. Então, o que é rotineiro? Né? As aulas semanais, isso é rotina. Então, qual é o seu planejamento de curto prazo? Que não deixe de ter aulas semanais das escolas bíblicas. Ok? Isso é curto prazo. Isso é um objetivo de curto prazo.
Objetivo de médio prazo, né? Capacitação periódica dos professores, isso é médio prazo. Já estamos conseguindo fazer por meio do Médio Nacional. Planejamento de longo prazo, preparar um substituto para você enquanto presidente. Você sugeriu um nome. Você tem que discipular alguém. Entendeu? Eu já tenho 2 em vista, para quando terminar meu mandato, eu indicar. Já tenho 2 aqui. Se eles vão aceitar ou não, eu estou orando, né, para eles aceitar. Ok? Mas é meu planejamento de longo prazo. Preparar um substituto, ok? Para fazer um trabalho melhor que o meu. Esse é planejamento. Terceiro aspecto, pastor Luiz. Organização. Né? Ou seja, qual é a linha de comando que move o MED? Ou seja, essa linha de comando está movendo o MED para frente? Se está movendo para frente, né, ele move para frente com autoridade nas ações e responsabilidade nas consequências. Não se esqueça disso. Não adianta nas consequências sair alguma coisa, né? Querido, se eu só fechar aqui a janela que o sol bateu aqui. Espera aí. Aí. Agora sim. Não, ainda não. Espera aí, só um minutinho. Agora sim. É o sol do fim de tarde, estava batendo bem no meu rosto aqui. Então, queridos, uma coisa importante. Todas as suas ações é importante. Agora, as consequências é total responsabilidade do presidente. Não fujam. Isso é perspectiva. Isso é capacidade gerencial. Quando alguma coisa saiu fora do planejado, assuma a responsabilidade nas consequências e aprenda com elas. Seja consequências boas ou consequências não tão boas. O importante, querido, é que o líder, quem está na posição de liderança, tem que assumir a sua posição de responsabilidade sobre os atos. Né? E não fazer o processo adâmico de transferência. Não, olha, não deu certo. Não. Então é o seguinte, olha, talvez tenhamos errado aqui, vamos corrigir. Assume as consequências. Isso é o princípio, né, gerencial do ponto de vista de organização. Pode mudar, pastor Luiz. Então, o próximo aspecto a ser trabalhado é capacitar o seu capital humano. É uma linguagem de gestão, tá, gente? Mas refere-se ao capital mais importante do MED. Mais importante para o MED são os professores. Os alunos são o nosso objetivo. Os alunos são a nossa razão de trabalho. Mas falando enquanto liderança de MED, o capital mais importante são os nossos professores. Porque são eles que cumprem os objetivos que nós planejamos. E eles que administram a imagem do nosso ministério. Então, quanto mais eu investir nesse capital humano, quanto mais eu preparar, quanto mais eu capacitar, quanto mais eu incentivar, mais ele vai cumprir os objetivos e mais ele vai fortalecer e enriquecer a imagem do MED. Então, isso é responsabilidade nossa, enquanto presidente. É uma perspectiva. São ações que eu tenho que fazer. Pode mudar, pode colocar, pastor Luiz, o próximo. Isso. Direção. Ou seja, manter o MED dentro daquilo que foi planejado. É claro que eu tive um professor na faculdade de gestão estratégica, né? Eu acabei herdando essa cadeira, né, de gestão estratégica na faculdade, né? É uma das disciplinas que eu dou aula. E a gente fala o seguinte, ó, quando aquilo que foi planejado não está dando certo, replaneja. Está correto. O que não pode é ficar mudando de planejamento sem ter testado o que se planejou. Ficar, né, quando um líder é muito volúvel nas suas decisões, está demonstrando imaturidade. E uma coisa que o presidente estadual do MED não pode ser é imaturo. Não pode. Alguém errou. Se tem um presidente de MED que é imaturo, quem elegeu errou. Quem indicou errou também. O presidente do MED tem que ser maduro e madura, bom senso, saber o que está fazendo, saber de onde vem, onde está e para onde está indo.
Por isso que o presidente do MED, a marca dele tem que ser o controle sobre a direção, porque ele vai manter o que foi planejado, ok? Como eu vou manter o que está planejado? Sendo hábil com o recurso humano que eu tenho. Sabendo, né? Aí não é controlar pessoas, mas sabendo juntar os talentos. Vou dar um exemplo. Quando a pastora Zandira me chamou para o projeto das revistas, né? E ela me deu liberdade ela convidou algumas pessoas, ela me deu liberdade de chamar um secretário. Ela tinha sugerido a minha esposa, mas a minha esposa não tinha condição. Mas quando ela falou secretário, eu não pensei na minha esposa, eu pensei no pastor Luiz, por causa das habilidades que eu sei que ele tem. Aí eu tive que preparar todo o enredo, né? Pastor Luiz, preciso fazer uma reunião com o senhor, mas não posso ser mensagem, eu tenho que falar, verbalizar. Aí, como já estava na pandemia, entramos, fizemos uma teleconferência, e eu comecei elogiando ele, né? Né? Nem precisava fazer daquilo, era só fazer o convite que ele ia aceitar. Nem precisava dar todo aquele enredo. Mas eu quero dizer o seguinte, queridos, né? Quando eu afirmo que se administra bem, se dirige bem, né? Sendo hábil com os recursos humanos que se tem, é exatamente isso. E aí, por exemplo, a pastora Zandira teve a sensibilidade de chamar uma pessoa como o pastor Josafá, que é um homem da linguagem. E tanto que ele tem aprendido, querido, na área de linguagens com ele, né? Ou seja, né? Porque a pastora Zandira, né? Ela percebeu as habilidades de recursos humanos que tem dentro da Igreja do Nazareno Brasil. Ela até então olha o São Paulo. A pastora Zandira olha Brasil. Então ela soube juntar, né? Soube chamar, cada um dentro da sua característica. Isto é direção. Né? E o sexto aspecto, pode pôr aí, pastor Luiz. Controle. Ou seja, é ter a competência necessária para que o médico possa manter os seus objetivos e saber fazer com que as coisas certas ocorram na hora certa. Isso é sensibilidade. Tem uma coisa que eu ensino quando alguém vai fazer pós-graduação em gestão de finanças e análise de investimento, a gente chama de análise de sensibilidade. Chega uma hora, queridos, que as contas, não adianta mais fazer as contas, os cálculos econométricos. Chega uma hora que o que o seu coração está dizendo? Chama isso de análise de sensibilidade. Olha, se para o pessoal que é da área de análise de investimento, a gente ensina uma parte que ele tem que pensar com o coração, e olha, quem está na área de investimento não tem coração, né? Muito mais nós, que lidamos com pessoas de características diferentes, de origem diferente, com necessidades diferentes. Quando eu falo fazer as coisas certas acontecer no momento certo, é saber a sensibilidade. É aquela sensibilidade de, às vezes, dizer não. Às vezes, tem um irmão que te vem com uma ideia maravilhosa. Você fala, é boa, mas não para esse momento. Você tem que ter o poder de convencimento de falar para esse irmão, olha, sua ideia é boa, não para agora. Né? Ou a sensibilidade de dizer sim, a sensibilidade de perceber, de fazer acontecer no time certo. Por isso nós temos o Espírito Santo. Então, agora, o presidente de MED, ele tem que ter essa perspectiva, né? De saber ter o controle das ações. Não que ele é controlador, não é isso, queridos, que eu estou falando, é ter o controle das ações, esse planejamento está tão dentro daquilo que nós imaginamos que é possível fazer com que as coisas certas ocorram no momento certo. Ok? Bom, então, se eu sei que essas são as perspectivas gerenciais, né, como elas, então, se integram no todo, pensando em Igreja Nazareno, pensando na organização? Pode mudar, pastor Luiz. Ela vai se entregar na organização compreendendo qual é a política corporativa da igreja. Pastor, nós somos igreja, somos empresas. Ok, só que a Igreja Nazareno, do ponto de vista administrativo, ela funciona como uma corporação. Então, primeiro ela tem que entender qual é a política da igreja, né?
Política é um guia para o pensamento que possibilita a condição de evitar tomar as mesmas decisões repetidamente. Política corporativa é isso. Política de ação gerencial é isso. Né? Não adianta tomar as mesmas decisões repetidamente. Precisa tomar uma decisão que realiza, que dê fruto. Então, né, elaborar a política corporativa é a arte de aliar a firmeza das ações com adaptações às circunstâncias. Nós estamos vivendo uma circunstância de pandemia. Então, nós tivemos que criar, pensando em Igreja Nazarena, tivemos que criar soluções. Tivemos que fazer ações. É claro, essas ações elas podem ser revistas. Né? Elas podem ser renegociadas. Mas política corporativa é exatamente isso. Né? E, por fim, pode mudar, pastor Luiz? E, por fim, né? Pensando numa questão geral, é preciso que a nossa administração esteja pronta para uma mudança. Refere-se à capacidade de perceber se as ações que o MED distrital está fazendo dialoga com as expectativas criadas. Se as ações que estão fazendo não está suprindo as expectativas criadas, é um momento de mudança. Eu quero capacitar professores, mas os professores não estão participando da capacitação. Vão precisar fazer uma ação de captação dos professores e trabalhar convencimento. Então, preciso chamar o pastor local. Pastor local, preciso que você converse com os seus professores. Eu preciso, por exemplo, o pastor Luiz, ele fez aquele projeto de fazer o cadastro nacional dos professores. Algumas regiões não estavam colaborando. Ele foi o quê? Ele foi no superintendente. E falou, olha, se não for resolvido, eu teria que conversar com o seu pastor. Então, por quê? Porque nós criamos a expectativa, não estava sendo suprido, então temos que fazer mudanças de ações. Então, queridos, né, o pensamento gerencial, a segunda parte ficou mais técnica, eu sei disso, mas eu precisava passar esse aspecto técnico para os irmãos. E, por fim, pode mudar, pastor Luiz. O que eu quero colocar para os irmãos, no final das contas, é que nós, que somos pessoas, que temos família, que temos ministérios, que temos profissão, mas, sobretudo, temos Espírito Santo. Portanto, queridos, é que nós, enquanto presidente e superintendente do MED, muito mais que isso, enquanto cristãos, não nos esqueçamos que muito conhecimento bíblico sem prática, nada é. Então, o que eu desejo, bora para a vida. Naquilo que o Senhor te colocou, ande, mas ande na excelência do Espírito Santo. Deus abençoe a todos. Obrigado pela rica oportunidade de poder comunicar com os irmãos. Estou aberto aqui ao que for necessário. Amém. Graças a Deus. Que maravilha, né? Que maravilha. Mas, pelo menos, estão aqui conosco pessoas que Deus escolheu para estar, para aprenderem mais e colocarem em prática. O restante, Deus é o juiz, Ele é justo, Ele saberá ir de encontro às necessidades ou o porquê de não estarem presentes os outros presidentes distritais. Glória a Deus. Mas eu aprendi isso com o meu pastor. Nunca reclame das pessoas que não chegaram. Agradeça a Deus pelas que estão. Então, eu agradeço a Deus por todos que aqui estão. Vocês são úteis à obra de Deus. Deus conta com você. Isso é muito importante. Deus está vendo. Pastor Fleites, que bênção. Irmãos, vocês têm a oportunidade agora de fazerem perguntas, né? Se vocês necessitarem, ao nosso pastor Fleites. É uma oportunidade única, né? Tá bom? Amém. Então, está aberto aqui, né? Estou à disposição. Pastor Fleites, obrigada, viu? Amém. Eu anotei tudo. Glória a Deus. Que bênção. Também, eu queria só dar uma contribuição, tá perfeito e maravilhoso o seu trabalho, eu gostei muito, muito importante para o meu trabalho também, aqui para o meu crescimento e para a valorização também do meu ministério. Eu creio que naquele momento que você traz a direção, você coloca a direção, eu no meu caso aqui, eu coloco o monitoramento.
Porque eu trabalho muito com esse termo, eu trabalho muito com essa questão de monitoramento, para a gente verificar se a gente está conseguindo atingir as metas, né, que estão estabelecidas, se eu preciso alterar alguma estratégia. Então, o monitoramento é como se eu tivesse um monitor na minha frente. Eu estou aqui com a tela, eu vejo todos vocês, eu tenho o controle. Né? Eu não, quem tem o controle aí é a pastora Jandira. Ela pode fechar o microfone, ela pode abrir o microfone, ela, de certa maneira, ela tem o controle. E quando nós vamos monitorar um planejamento, eu acho fundamental esse monitoramento, porque a gente tem o controle dele, a gente tem uma experiência. Ele é fruto da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso diálogo e da construção coletiva. Então, esse monitoramento, eu acho que é fundamental. E cada superintendente vai estabelecer as metas ali dentro da realidade de cada igreja, do mapeamento de cada igreja, desse mapeamento sociocultural, educacional, onde a igreja está inserida, e ele vai planejar, ele vai acompanhando, ele faz uma planilha e vai acompanhando. E ele vai percebendo o que ele não conseguiu atingir. É monitoramento e avaliação. Aí ele vai replanejar, que é essa direção, você traz como direção. E esse monitoramento ele é fundamental e ele tem que ser contínuo. É isso que nós temos que fazer eles entenderem. Porque se está ministrando a aula ali na escola bíblica e não está tendo nenhum resultado, as crianças não estão mudando de comportamento, os jovens também não estão demonstrando, através das suas atitudes, que houve um aprendizado, ele precisa rever as estratégias, rever aquilo ali que foi definido no planejamento. Então, por isso que eu acho que o monitoramento ele é fundamental. E você, como direção. Okay? Não, muito obrigado pela contribuição. Só comentar aqui, pastor. A senhora falou, eu lembrei, né, aqui no Distrito Paulistano, o pastor Luiz é o secretário do distrito, né, no MED, né? E essa semana, a semana para trás, ele fez esse monitoramento. Pastor, precisamos fazer uma reunião. Pastor, na última reunião nós fizemos isso daqui. E como é que está? Ou seja, essas ações que nós colocamos, né, tá acontecendo. Então, às vezes, é importante. Se passou por você, é bom ter um secretário eficiente ou secretária. Alguém que está ligado. Porque, assim, todo mundo aqui nesse grupo é múltiplas funções. Passou alguma coisa, alguém te lembra. Mas o monitoramento é claro, né? Agora, pessoalmente, daquilo que eu planejei, tem que ir lá ticar. Peraí, está acontecendo? Né? Que é o processo de avaliação, né? Monitoramento e avaliação. Opa, está acontecendo? Sim. Mas o que está acontecendo está dentro do esperado? Você então, falou. Muito rica a sua contribuição. Porque eu trago a sugestão da planilha. E nessa planilha você coloca o objetivo, as metas, estratégias, e na planilha você deixa o espaço. Cumpriu, não cumpriu, cumpriu parcialmente. É que nem naquele... É a maneira de você fazer esse controle que você propôs agora para a gente. É como a gente faz quando a gente faz aquele projeto de mestrado e doutorado, né? Uma das partes que eles olham muito é o nosso cronograma, né? Porque ali você está mostrando, olha, é realizável ou não esse seu projeto de mestrado e doutorado. Né? É um horror aquilo, né? É um horror. Isso. Mas eu amei, pastor Fleudes, amei. Anotei tudo. Amém. Vou fazer minha reunião sábado, viu? Vou fazer minha reunião sábado. Ótimo. Ótimo. Outros poderão perguntar, tem oportunidade agora, né? Quem mais gostaria de perguntar, gente? A Dayana ainda está com a sua máquina fechada, o Henrique Félix, chegou acho que agora, o pastor Henrique Félix. Então, tem oportunidade de fazer perguntas, né? Ou colocações também, né, da sua experiência. Ou colocações, né? É que hoje eu não quis dar aula, né? Quis, na verdade, fazer uma coisa dialogada, uma troca de ideia, uma conversa mesmo. Mas foi bem proveitosa, bem rica essa sua preleção. E, com certeza, nós estamos ganhando. Conforme a pastora Galdina anotou tanta coisa, nossa... É uma grande referência. Olha, a pastora Galdina é uma estudante assídua, viu? Toda palestra que eu estou com ela está com o bloquinho dela de anotação ali, viu? Guerreira. Eu admiro demais. Eu também anotei bastante coisa. Por quê, Josafá? Sabe por quê?
porque é algo que acontece no processo do ensino-aprendizagem. Isso, é verdade. E quando você estava falando de monitoramento, eu lembrei de um termo que a gente usa muito aqui na escola, né? Que é a questão dos índices, né? Eu monitoro a partir de índices. Eu preciso ter realmente índices para monitorar o que eu quero. O diagnóstico primeiro que ele falou. Exatamente, né? Eu tenho o seu ponto de partida é o diagnóstico que ele falou. Mas o que eu tenho aprendido é o seguinte: a fala do pastor Fleudes, por exemplo, tudo que ele trouxe muita coisa, mas muito profunda e muito interessante. Eu ouvi, processei com o meu pré-conhecimento, né? Fiz, e já elaborei um outro conhecimento. Isso é Paulo Freire, hein? Rapaz, eu gosto demais dessa turma aqui, porque é tudo freiriano. Eu já elaborei um outro. E na medida que eu socializo as pessoas que vão receber aquele conhecimento, vão processar a partir também do seu conhecimento prévio e vão elaborar um outro conhecimento. E eu elaborei a partir do meu sentimento, da minha recepção pelo próprio pastor Fleudes, pelo meu carinho por ele. Então, isso chegou na minha mente, caiu no meu coração e já brotou, já fluiu. Amém. Eu vou parabenizar o pastor Fleudes, né? A gente já anda uma caminhada quase de um ano, né, pastor? Nesse planejamento. Caminhada semanal, assim, quase que semanal. Quase semanal, é. A gente se vê muito, né? E tem uma coisa assim que eu acho que vai ser importante, né? Que não sei se todos têm acesso, né? Mas de repente você pode entrar em contato com o pastor Fleudes, já estou comprometendo ele, né? De repente você quer uma planilha, como a pastora Galdina falou, um modelo, de algum plano de ação, né? Não fica sozinho, não, irmão. A gente tem que pedir realmente quando a gente não sabe fazer, quando a gente não conhece. Né? Ele é um homem da administração, é um homem que conhece aí muita coisa de gerenciamento, de planejamento. De repente você pede uma ajuda boa e parabéns, pastor Fleudes. Foi como a irmã Galdina falou, uma excelente explanação, muito clara, muito objetiva. Deus abençoe, viu? Continue abençoando a sua vida. Amém. Pode ir, de verdade. E incluo também nessa questão de boas planilhas, assim, o pastor Luiz, viu? Que ele é da área industrial, planejamento industrial, então é outro também que pode auxiliar aí. Eu já botei você no fogo, Luiz. Estamos aqui para isso. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter meu telefone. Tem muita gente boa aqui que poderiam trazer dúvidas. A Vanessa, a pastora Vanessa, a pastora Dayana, a pastora Angélica, a irmã Val, a pastora Valda. Meus parabéns às mulheres presidentes, viu? Meus parabéns. Parabéns às mulheres presidentes do MED. Amém. Estou maciçamente, enquanto presidente aqui, mas tá que eu e Heraldo, né, estamos aqui representando os homens presidentes, né, de MED, né, mas parabéns às irmãs aí, viu, que se colocaram a me ouvir a tarde inteira. Gostaria só de realmente agradecer por essa oportunidade, né? É sempre bom nós ouvirmos. O senhor exemplificou muito a realidade de São Paulo e muito nós podemos observar a nossa realidade a partir da realidade do outro, e isso é bom para a nossa reflexão. E muito do que o senhor falou não é diferente da nossa realidade aqui na Baixada Fluminense, no Rio. Então, é mesmo agradecer por esse tempo, parabenizar o senhor, a pastora Jandira, a todos os envolvidos, foi uma bênção. Amém. Obrigado, meu Vanessa. A região da... Daiane. Oi, pastor, graça e paz. Graça e paz. Eu também estou igual a pastora Galdina, viu? Porque quem gosta de anotar tudo sou eu. Em todo canto que eu vou, para todo canto que eu vou, eu gosto de anotar tudo. Foi muito bom, só tenho mesmo que agradecer, né? Foi um aprendizado e tanto, né? Estou muito feliz em poder estar aprendendo cada dia mais, né, com todos vocês. E eu creio que muito em breve, assim, o nosso distrito vai atingir, né? Faz parte do planejamento a longo prazo, mas eu creio, eu tenho fé, tenho expectativa que em breve eles vão acordar para essa realidade. Amém. Então, eu fico aqui emocionada, eu fico assim um pouco emocionada, mas eu creio que Deus está na direção de todas as coisas, né? Amém. Tudo é um começo, né? Eu costumo dizer que o nosso distrito ele está, apesar de ter tantos anos, já há 20 anos, mas ele está engatinhando.
né? Pastor Manuel Lima sabe da realidade nossa, e nós estamos começando. Então, eu creio que muito em breve a gente vai crescer para a glória do Senhor, né? Tenho aprendido, tenho levado o melhor que eu posso para todos os superintendentes locais. É uma dificuldade imensa, mas eu não tenho desistido. Às vezes eles podem até achar que eu sou meio chata, de estar se preocupando, de estar perguntando, de estar incentivando, né? Mas eu creio que Deus ele vai fazer o mover, né? Porque nada também muda assim do dia para a noite. Eu sei que é dificultoso para eles, que nunca tiveram, né, essa oportunidade, e cada igreja foi andando, cada um com as suas próprias pernas, sem ter isso que a gente está tendo hoje. Então, eu sei que para eles é dificultoso isso, mas eu não desisto e continuo persistente. Então, eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, multiplique ricas bênçãos na sua vida, e sou muito grata por fazer parte desse grupo do MED Nacional. Muito grata mesmo por cada um de vocês. Amém. Viu, Dayana? O que você falou me lembrou as palavras da Galdina no começo, quando ela falou da dedicação com o coração. Marcou muito, né? E eu fico emocionado também, porque a gente chora por aquilo que nós amamos, nós nos preocupamos, né? Então, o líder chora muito, né? Alguns, como você, choram na frente de todos, outros choram escondido, mas quem é envolvido chora com a dificuldade, né, da região, com o problema da indiferença, que é um dos problemas que mais me entristece. Eu, quando era pastor de igreja, eu sofria muito com a questão da indiferença. E continuo chorando bastante. E seu choro, né, querida? As suas lágrimas estão no pote lá do céu. Pode ter certeza. Amém, eu creio. Amém. Mais alguém? Não? As irmãs que são do distrito da Baixada... Angélica. A igreja do Austin. A igreja lá no Austin, de qual distrito? É Baixada 2. Baixada 2. A Baixada 2 é o seu, Vanessa? Aqui, Vanessa. Não, é porque no final do mês eu vou estar lá no Austin. Estaremos lá juntos. Já vacinado. Segunda-feira eu estou vacinando. Depois vou tomar a segunda. Que bom. Estaremos lá. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Só quero agradecer, foi muito bom. Eu acho que também faço parte, né, desse grupo, né? Escreve muito. A verdadeira Mulher Maravilha são vocês. Faço parte desse grupo também que escreve muito, foi muito bom, aprendi muito. Algumas coisas aqui que eu não sabia, botei uma seta bem grande, né, para poder aprender mais a cada dia. Botei aqui várias coisas. E quando o pastor perguntou sobre algum superintendente distrital que às vezes entra, né, eu tive uma superintendente distrital que foi eleita o ano passado, e ela, numa reunião nossa, ela chegou: pastor, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu falei: você veio para a reunião. Ela falou assim: não, porque eu fui eleita, mas eu não entendo nada da escola dominical, o que eu vou fazer agora? E aí eu falei assim: então vamos marcar um dia, eu vou lá na sua igreja, vou ouvir o que você precisa e vou te apresentar aquilo que eu sei, o que você deve fazer, né? Saber o que necessita, o que você necessita lá e o que você precisa. Desculpa, foi no meu primeiro ano quando eu fui eleita. E ela, até hoje, ela me agradece, porque do ano passado para esse ano ela foi reeleita pelo excelente trabalho que ela fez na igreja dela. Então, isso é muito importante, né? Eu tenho, como superintendente distrital, eu tenho um referencial que é a pastora Jandira, né? Ela é um referencial para mim, nós somos da mesma igreja. Ela é um referencial. Quando eu fui superintendente local, ela me ajudava muito e explicava muito, andava sempre com o manual na mão, falando comigo, né? Pastora Angélica, olha isso aqui, olha só isso aqui. Então, isso é muito bom.
Muito bom, porque você vai aprendendo, e assim como ela, hoje eu também faço com os superintendentes locais. Ó, lê o manual, porque no manual está escrito isso, isso e isso. Vê isso aqui, assim, é dessa forma. Então, eu estou passando aquilo que eu aprendi, e eu fico muito contente, fiquei também muito contente em ver essa superintendente, né, local ser reeleita pelo bom trabalho que ela fez. Isso é gratificante. E essa aula de hoje, nossa, foi tremendo, pastor. Ficaria aqui mais um tempo. Amém. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe a pastora Jandira. Amém. Amém. Graças a pastora a Deus. Jandira, além do manual, os sílabos também, né? Ó, aqui, ó, tá do meu lado, meu amiguinho manual, ó, tá aqui comigo, ó. Dá lá o parágrafo 242 para vocês, presidentes distritais, né? Tá aqui. Pastora Jandira, tem meu nome, viu? Obrigada, viu? Tem meu nome. Te agradeço. Tem meu nome aqui, eu te agradeço. Tá bom, querida. Tá certo. Mas, gente, também eu tenho aqui minhas anotações, eu gosto muito de anotar, porque serve, né, para as minhas reflexões e contatos, enfim. Mas, queridos, por que surgiu? Eu não sei por que a maioria dos presidentes distritais não estão aqui presentes. Olha que alguns deles, no início do ano, né, me perguntaram, né, pediram sugestões. Infelizmente, esses não estão aqui. Né? Lá também, há 15 dias atrás, quando pedi o pastor Marcelo Marinho que falasse para os superintendentes locais, também ouvi também perguntas de superintendentes locais no que se referia a seu papel na igreja. Então, eu pensei, gente, eu penso que todos necessitam de um treinamento. Como também nós teremos treinamento para secretários, treinamentos para tesoureiros, sempre pela percepção de você ouvir e saber que há dúvidas, né? Que é interessante as pessoas estarem atentos para o aprendizado, porque é sempre importante nós estarmos aprendendo. O saber não ocupa lugar, né? Então, é muito importante, cada vez que pudermos, estudarmos. E esse nosso trabalho com os presidentes distritais também me trouxe para que eu pudesse estar monitorando sobre os professores, que é uma das minhas preocupações também. Um dos meus sonhos seria atingir todos os professores do Brasil com os nossos treinamentos. E eu sei que não digo todos, não posso generalizar, mas a maioria dos brasileiros tem um celular com internet, e que poderia, com a ajuda do seu presidente ou superintendente. Vai lá que meia-noite é pouco. Tchau, com Deus. Não sei quem é que está com o celular. Nós não estamos ouvindo. Estamos ouvindo de fora, né? Mas a minha preocupação é que eu gostaria que todos os professores, todos os alunos pudessem, e professores também pudessem participar dos nossos treinamentos. Isso a nível de Brasil é o meu sonho. Eu penso que todos eles, a maioria deles tem um celular com a internet e com a ajuda do seu presidente, do seu superintendente local, acessar online os nossos treinamentos. Por quê? Qual foi a minha percepção nisso? Que a apresentação dos relatórios do número de alunos não condiz com o número total dos participantes nos nossos treinamentos. O que está acontecendo? Ou o número de professores relatados nos nossos relatórios também não bate com quando é trabalho para os treinamento para os professores, os realizados. Eu coloquei 2 vezes no mês. Até alguns já disseram, é muito, porque uns têm trabalhos demais na igreja, outros não têm. Mas é para dar oportunidade. Se o professor não puder participar em um, vai participar no outro, sempre com a finalidade de ajudá-lo, de enriquecer o seu conhecimento para trabalhar com o seu aluno na sala de aula, porque eu tenho minha preocupação é que aquele aluno deverá chegar na eternidade e ter uma vida com Deus. Ter uma vida com Deus aqui na Terra e chegar na eternidade e morar com Deus. Então, nós, professores, eu penso que, além de tudo, temos que ter essa preocupação. A minha preocupação
não é só didática, mas é a espiritual, que esse meu aluno, quando partir, vá morar no céu. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho fúnebre com uma aluna minha. Ela era minha aluna. Eu trabalhei com ela, né? Ministrando, ajudando, falando. E ela pegou uma enfermidade. E quando eu ia visitá-la, nesse sábado eu fui visitá-la, e ela disse para mim, eu quero cantar no céu. Eu falei, você vai cantar no céu com Jesus. Você vai cantar no céu. E no domingo, ela faleceu. O pastor que ia fazer a realização fúnebre não chegou atrasado. Quando ele chegou, eu já tinha oficializado todo o trabalho. Foi uma honra eu fazer isso. Então, eu percebo que aquela menina está no céu, aquela irmãzinha está no céu. Como outras também, já não foi só essa. Algumas alunas minhas estão no céu. Então, eu, como professora, eu penso que a minha responsabilidade é levar esses alunos para ter uma vida eterna com Deus também. E cabe a você, presidente distrital, falar com seu superintendente local para que eles possam convidar os professores a participarem dos nossos treinamentos, por favor. Eles precisam aprender mais e mais para serem, na sala de aula, instrumentos de Deus para ajudar os seus alunos. Tá bom? Isso é muito importante. Nós estaremos, então, daqui a 15 dias, tendo um treinamento para professores de crianças e adolescentes. Eu sei que na sua igreja você tem trabalhos e você tem professores, você tem pessoas que vocês convidam para ministrar, mas nunca é demais para os seus professores aprenderem. Teremos futuramente também um curso sobre a EBF. Peço a Deus que o nosso pastor, né, pastor Alex Sena, já esteja nessa época, eu vou deixar bem mais para frente, para que seja ele o professor, mas teremos também. Então, todas as faixas etárias é a minha preocupação, para que esses professores possam ganhar crianças, adolescentes, adultos e idosos, para que poderem também discipularem esses alunos para que eles possam ter uma vida eterna com Deus. Pensa nisso. Quando você perder um aluno, quando você perder um professor, pensa. Qual foi a sua participação para que aquele professor crescesse, para que aquele aluno crescesse? Será que ele está no céu? Eu acho que isso nos traz mais a responsabilidade, sabe, queridos, para fazermos o nosso papel, o seu papel de presidente distrital, o meu papel como nacional, cada um aqui como pastor, em nome de Jesus, tá? Obrigada, pastor Fleites. Nós vamos agora... já acabaram as perguntas? Alguém quer fazer mais perguntas? Se não, vocês poderão liberar os seus microfones e cada um falar uma palavra de bênção para o pastor Fleites. Vamos abençoar a vida desse homem, que é uma vida super trabalhosa, mas ele está sempre pronto a trabalhar para Jesus. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, meu querido. Vocês podem mandar a conta para o filho da irmã Maria. Está lá, registrado. Deus abençoe. Está lá registrado no céu. Várias pedrinhas na sua coroa. Amém. Glória a Deus. O filho da irmã Maria, ó. Ele vai retribuir, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. E conte com as minhas orações pelos distritos aí representados. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos chegar nos objetivos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E daqui a pouco vai sair a notícia da revista, hein? Já. Se Deus quiser, está bem pronto. Já tiramos do forno. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, eu como com mais o meu grupo, daqui a pouco às 6 horas eu estarei me reunindo com eles. Não
só para orarmos por todos nós, mas nós estamos lendo a Bíblia em 2 meses e 5 dias. Lemos os meses e 5 dias. Glórias a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Vocês estão nas nossas orações. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Luiz, pelo auxílio. Eu vou pedir a... Isso. Obrigado, pastora Jandira, eu vou pedir a quem aqui para orar para nós. Ô, querido, foi um prazer. E você será futuramente chamado para ministrar de novo. Estarei aqui. Eu vou pedir o irmão Heraldo que ore, abençoando a vida do pastor Marcelo, do pastor Fleide, porque está a Marcela, a esposa dele. Aqui eu li. Pastor Amém. Fleide. Amém. Consegue me ouvir? Amém? Amém? Pode orar. Amém. Pode orar. Glória a Deus. É um privilégio fazer parte desse grupo, viu? Eu me sinto honrado, meu querido. Deus te abençoe ricamente. Pastora Jandira, você sabe que você mora no meu coração, né? Amém, querido. Amém. Deus te abençoe. Obrigada, Pai, querido. Obrigado. Nós te damos graça, Senhor. Nós oramos nessa hora, Pai, expressando a nossa gratidão, Pai, por este momento ímpar, este momento único, Deus, que o Senhor preparou para nós. Abençoe e continue abençoando a vida do pastor Fleides, sua família, seu ministério, Senhor. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, que o Espírito Santo venha a cada dia mais fortalecê-lo nessa caminhada, Senhor. Eu oro também pela pastora Jandira, Thalita, Senhor, toda a sua equipe, Pai, que tem trabalhado em prol desse ministério. Nós pedimos ricas bênçãos, nós pedimos a abundância do Senhor sobre a vida delas e de suas famílias, ó Pai. Que eles sejam guardados no amor, na misericórdia do Senhor. Abençoa. Nós oramos assim gratos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe ricamente. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, essa paz que excede todo entendimento, que ela aguarde os nossos corpos espirituais, e que um dia, na sua majestade, diante do majestoso, possamos ouvir, entra no gozo do teu Pai. Que essa paz guarde as nossas saídas, guarde as nossas entradas, sem que haja o vírus do Covid-19 na sola dos nossos calçados, junto com os nossos familiares, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Agradeço à irmã Marcela por permitir você estar conosco, viu? E cada um de vocês também, os seus cônjuges, para que eles pudessem estar conosco. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Paz. Bom domingo, irmãos. Paz.